Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao novo conteúdo de história e esse conteúdo nós vamos demorar mais ou menos 3 semanas para deixar de vivenciá-lo. Então a gente vai estudar durante 3 semanas uma das mais importantes e mais incríveis e uma das maiores civilizações do mundo sobre a civilização do Egito Antigo. A gente vai observar que essa civilização ela existiu há mais de 7.000 anos atrás e hoje ela existe lá como ainda o Egito, porém não como aquela grande civilização que existiu há mais de 7.000 anos atrás. A gente vai observar então que o Egito se formou há mais de 7.000 anos atrás como uma das maiores civilizações da antiguidade. A gente vai observar então que a civilização egípcia é uma civilização que nos chama bastante a atenção. Primeiro, a gente vai ouvir falar muito nas pirâmides do Egito, nós vamos ouvir falar das múmias, vamos ouvir falar também das esfinges, vamos ver que eles utilizavam uma planta que era chamada de papiro, que ela era utilizada para eles escreverem, utilizarem como papel. E a gente vai observar então que a civilização egípcia é uma civilização que ela nos chama bastante a atenção. Então, se ela nos chama bastante a atenção, a gente vai observar então que é uma civilização de grande importância para a nossa vida. A gente vai observar então que a civilização egípcia sempre ela teve grande importância para a nossa vida e ainda hoje nós vamos ver que ela é muito retratada em livros, na literatura, retratado no cinema e principalmente vai estimular bastante o nosso imaginário e continuar a despertar o interesse de muitas pessoas, de arqueólogos, de historiadores, e para a gente dar início ao nosso conteúdo sobre a civilização egípcia, eu gostaria de perguntar a vocês, o que você sabe sobre o Egito Antigo e sobre o Egito atual? O Egito, a gente vai observar hoje, nós vamos observar que além de ser uma das maiores civilizações do mundo, é importante a gente estudar 3 pontos fundamentais hoje. Nós vamos estudar aonde se localizava o Egito Antigo, nós vamos estudar a política do Egito Antigo e vamos estudar também como estava organizada a sociedade do Egito Antigo. A gente vai observar então, pessoal, que nós temos aí então a localização do Egito Antigo. Quando a gente fala da região do Egito Antigo, nós vamos ver que o Egito ele está localizado lá no continente africano. O Egito Antigo ele foi uma das grandes civilizações da Antiguidade Oriental que surgiu no Nordeste da África. Então vai ser no Nordeste da África, um local que é muito quente, um local que a gente vai observar que além de ser muito quente, tem pouca água, porém, a gente vai observar que essa região foi lá na região do Nordeste da África, na qual surgiu uma grande civilização, que ela tem grande importância para que nós possamos estudá-la, e principalmente a gente vai observar que essa região é uma das regiões também de grande importância ainda hoje para o mundo atual. A gente vai observar que hoje o Egito é chamado de República Árabe do Egito. Nós vamos ver que o Egito ele é banhado pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho. E nós vamos observar que sua capital é a cidade do Cairo. Então, a capital do Egito atualmente é o Cairo. A gente vai observar que o Egito ele está localizado na África, lá no Nordeste da África. Ou seja, uma região que não se é muito boa, não é muito quente, ela é muito quente, ela é muito árida, o solo não é muito bom. Porém, a gente vai observar que lá no continente africano existe um rio que passa pelo nordeste da África. E esse rio ele é chamado de Rio Nilo, que é o maior do continente africano. A gente vai observar que graças a esse rio, lá no Egito Antigo, foi graças a ele que começou então a se desenvolver a civilização egípcia. Ou seja, a população ela começou então a se aproximar do Egito, principalmente pela presença do Rio Nilo. A gente vai observar que o Rio Nilo,
Muitas pessoas vão dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Uma dádiva quer dizer o quê? Um presente. Ou seja, se não fosse pela presença do rio Nilo, a gente não teria, provavelmente não haveria a civilização egípcia. Ou ela não teria se desenvolvido tanto. Então a gente vai observar que o Egito, o rio Nilo, ele foi fundamental para a história do Egito. Toda vez que eu falo sobre a civilização egípcia, eu também tenho que falar sobre o rio Nilo, que foi graças a ele que a população ela começou então a viver lá no Egito, tendo água para se alimentar, para alimentar os animais e principalmente para desenvolver a agricultura, que era a principal fonte de riqueza e de alimentos egípcios. A gente vai observar que o rio Nilo, que é o segundo maior do mundo e é o maior do Egito, a gente vai observar que as cheias do Nilo, as águas do rio Nilo, elas eram muito importantes. Elas são ricas em restos de animais, em restos de planta, ou seja, são ricos em matéria orgânica. A gente vai observar que quando chove bastante lá no Egito e a água do rio ela vai aumentar e ela quando o rio começa a diminuir, nós vamos observar que vai ficar uma lama. Essa lama na beira dos rios, ela é chamada de humus. Esse humus é uma substância que ela é fertilizante, ou seja, ela é bastante importante para a produção da agricultura, da agricultura. Essa lama, a gente vai observar que ela é formada por restos de animais e de plantas. Quando a água volta ao normal, ela vai deixar o quê? O solo bem adequado para o cultivo agrícola. Então a gente vê que quando a água do rio Nilo vai abaixar, as margens do rio vão ficarem com uma lama. Essa lama ela é bastante fértil, que nós chamamos de humus. Essa lama ela é importante para o desenvolvimento da agricultura. Então as pessoas começaram a observar que quem vivesse próximo ao rio Nilo ia ter um local para plantar o quanto quisesse, porque aquela área, aquele solo, era muito bom para se plantar. Então, a terra próxima ao rio Nilo é uma terra que é muito boa para se plantar, porque as águas do rio Nilo, elas traziam o quê? Uma matéria orgânica, uma substância muito importante, que deixava aquela terra fertilizante, aquela terra adequada para se plantar, quando diminuía as águas daquele rio. A gente vê que a lama que ficava próxima ao rio, ela é chamada de humus. Então a gente vê que eles aproveitavam a lama a margem do rio Nilo, e nessa lama eles começaram então a plantar e a desenvolver a agricultura. E foi a partir do rio Nilo, das margens do rio Nilo, então que começou então a se formar uma das maiores civilizações da antiguidade. Então o rio Nilo ele teve grande importância para o desenvolvimento da civilização egípcia, porque foi a partir dele em que a população vivia próximo ao rio, desenvolvia a agricultura e assim as cidades elas começaram cada vez mais a crescer e a se desenvolver. Nós vamos ver que o Egito foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade. Nós vamos observar que foi no ano 1000 a.C. em que o Egito atingiu o seu auge. Nós vamos observar então que o Egito, a gente vai observar que ele tem grandes riquezas. Tem o rio Nilo, vocês estão vendo à esquerda de vocês. Nós temos aí, por exemplo, as pirâmides, que a gente vai falar na próxima aula, as pirâmides de Gizé, como Quéops, Khafre e Miquerinos. A gente vai observar que para utilizar a água do rio Nilo, que é muito, nós vamos ver que eles criaram canais de irrigação, ou seja, canal de irrigação é o quê? Utilizavam locais, principalmente para o quê? Como na agricultura. Eram locais que eram criados para distribuir água entre a população. Eles construíram também diques e barragens, ou seja, esses diques e barragens eram uma forma de armazenar a água do rio Nilo e evitar e guardar água para períodos de secas, ou também para não inundar as casas que existiam próximo ao rio Nilo.
Em seguida, pessoal, a gente vai observar uma questão bem interessante, que é falando um pouco então sobre a sociedade egípcia. Quando a gente fala sobre a sociedade egípcia, a gente vai observar que o Egito ele era formado por vários povos, que eles eram separados em várias famílias. Nós vamos observar que depois eles começaram a organizarem. Essas famílias sobreviviam principalmente da agricultura. A gente pode observar que esses povos também, além de viver da agricultura, viviam da criação de animais, da pecuária. A gente pode observar que esses povos, aos poucos, eles começaram a se unir. Quando eles começaram a se unir, eles começaram a formarem vilas, aldeias, formarem cidades. E essas cidades elas eram independentes umas das outras. Com o passar do tempo, o Egito Antigo ele começou então a ser dividido em dois reinos. Nós vamos ter o Alto Egito, que era na parte de baixo, certo? Ao sul do Egito. Por quê? O Alto Egito era uma região que ela tem grandes montanhas, por isso que é alto. Essa região, a gente vai observar que ela terminava na cidade de Mênfis. A gente vai observar que essa região do Alto Egito, ela não é muito fértil, porque ela fica um pouco distante do Egito. Um pouco distante do Rio Nilo. A gente observa que o Rio Nilo, ele passa então por essa região do Alto Egito, porém, o solo que é fértil é o que fica na margem do rio. E o restante do território, ele não é muito bom para se plantar. Então, a gente vê que o Alto Egito, apenas as terras que ficavam próximas ao rio eram férteis, boas para se plantar. E o restante não era. Já no Baixo Egito, que vocês estão vendo que é na parte de cima, o Baixo Egito é o contrário, né? O Baixo Egito, a gente pode observar que ele está na região norte, na região norte do Egito. A gente vai observar que essa região do Baixo Egito, por quê? Vai ficar na parte de cima, na região norte, porque é uma região que tem um relevo, o solo muito plano, bem baixinho, certo? Então a gente vai chamar de Baixo Egito. Essa região do Baixo Egito é uma região que ela é muito fértil, ela é muito boa para se plantar, tanto a que está próxima ao Rio Nilo, como também as que estão ao redor. Então a gente vê uma certa diferença. O Alto Egito não tinha um solo bom para se plantar, e o Baixo Egito tinha um solo muito bom para se plantar. A gente vai observar que o que é que vai acontecer? No ano 3150, anos antes de Cristo, nós vamos ver que um chefe do Alto Egito, dessa região que nós temos aí de baixo, nós vamos ver que ele era muito forte. O nome desse líder, ele era chamado de Menes. Menes, ele era o líder do Alto Egito e ele pensou, eu vou unir o Alto com o Baixo Egito e vou transformar o Egito em uma grande civilização, em um só. Então foi a partir daí que Menes ele começou a juntar o Alto Egito, que ficava ao sul do Egito, e o Baixo Egito, que ficava ao norte, e formaram apenas um reino. E a partir desse momento, Menes ele então vai se tornar o primeiro governante, o primeiro faraó do Egito. A gente então que ele vai unificar e ele então a partir daquele momento ele vai unir e transformar o Egito em apenas um reino, em uma grande civilização. Então a partir do ano 1150, o Alto e o Baixo Egito se juntaram e formaram apenas um reino que ficou conhecido como a grande civilização egípcia. Então, quem juntou o Alto e o Baixo, os reinos do Alto e do Baixo Egito, foi então Menes. A gente vai observar que depois que Menes ele uniu o Alto e o Baixo Egito, que eram dois reinos diferentes, independentes, a gente vai observar que ele então passou a governar. Toda pessoa que era chefe, que governava o Egito, a gente vai observar que ele era chamado de faraó. O faraó, ele era o líder, era ele que governava a civilização do Egito. A gente vai observar que a palavra faraó, ela significa o quê? Senhor da casa grande. Ou seja,
a gente vai observar que o Senhor da Casa Grande, ou a palavra faraó significa casa grande, é porque ele tinha o quê? Unido todos os reinos e tinha transformado esses reinos em uma grande civilização de Egito, a civilização egípcia. Todos os povos estavam juntos agora e formavam uma grande casa, formavam uma grande família que eram governados por ele. A gente vai observar que o faraó era ele que tinha um poder político, era ele que mandava em tudo e mandava em todos no Egito. A gente vai observar que esse faraó, era ele que mandava em tudo. O faraó, a gente vai observar que ele era considerado o rei supremo do Egito. Ele era considerado Deus vivo, o filho de Amon-Ra, o filho de um Deus, do Deus Sol, e ele também era considerado a reencarnação de Anubis, de outro Deus, que era o Deus Falcão. A gente vai observar então que o faraó, ele era considerado um Deus vivo, responsável pela proteção e pela prosperidade do seu povo. No entanto, a gente vai observar que o faraó, ele era considerado um próprio Deus, ele tinha poderes ilimitados, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Ele mandava na religião, mandava na administração, ele mandava na justiça, ele mandava na área militar, ele era considerado um Deus vivo, ele poderia ter várias mulheres e várias amantes, ele era dono de todas as terras do Egito Antigo e ele também poderia cobrar impostos da população, principalmente dos camponeses. Então a gente vê quem organizava a política, quem era o chefe político do Estado, era o faraó, que era considerado um Deus vivo. A gente vê que além de ser considerado um Deus, ele era dono de todas as terras e além de ser dono de todas as terras, ele também poderia então cobrar impostos. A gente vai observar que a história do Egito Antigo, ela geralmente é dividida em três fases. Antigo Império, na época da criação das pirâmides. Médio Império, quando nós vamos ver que o Egito ele foi invadido por um povo chamado de Hyksos. O Novo Império, a época em que a civilização egípcia, ela foi invadida por outros povos, como pelos assírios, pelos macedônios, pelos persas e também pelos romanos. E a gente vai observar um pouco agora, nós vamos estudar como é que a sociedade do Egito Antigo ela era organizada.